Olá, canal DC aqui mais uma vez e hoje com aula de geografia para vocês que estão aí com certeza se cuidando, né? Eu sou o professor Jorge, meus alunos lógico me conhecem e a gente está aí guardadinhos, tenho certeza que vocês também estão bem guardados, se protegendo, né? Durante esse período aí que a gente está vivendo, a gente realmente deve se amar, se cuidar, estar todo mundo no seu ninho, se protegendo. Então é o que eu desejo, continuem aí, a gente vai vencer, vai passar por esse momento e logo, logo a gente vai se ver, se encontrar, né, nos abraçarmos, vamos poder realmente viver a nossa vida como sempre foi. Daqui a pouco isso tudo vai passar, é apenas uma nuvem um pouquinho escura que está passando, mas só para provar o quanto a gente é forte e resistente. Mas vamos lá, nossas aulas de geografia vão continuar aqui. E aí, logo logo vocês estão com saudade, galerinha? Estão com saudade do Zé, estão com saudade da Gorete, hein? Pois é, a Gorete está aí numa quarentena, o Zé talvez apareça hoje para vocês. Vocês querem ver o Zé? Vamos lá um pouquinho. Relembrando um pouquinho da aula passada. Quem é que lembra aí? Eita, menino! Olha você aqui! Eita, pessoal! Olha, quem é que lembra semana, eita, nas aulas passadas, do que foi que nós falou mesmo, hein? Pois bem, para aqueles que estão avoados e esquecidos do nosso assunto, nós falamos sobre as partes do Brasil, geomorfologicamente, né não? A gente viu que esse Brasil é enorme, é grandioso e que tem as bandas, de uma banda tem um cerrado, do outro lado da banda tem as pampas, tem a caatinga, tem a Amazônia, a floresta enorme. Então, isso foi a aula lá, a aula passada, por modo de que vocês têm que se lembrar, dar uma lida um pouquinho, para modo que vocês ficarem realmente por dentro de tudo que nós aprendeu. Porque nós não pode esquecer, tem que ficar aqui, ó, tudo guardadinho na caixola, tá certo? Um abraço do Zé, que logo, logo tô aí com vocês de novo, tá certo, negado? Eita, Zé! Gente, vamos lá. O assunto de hoje, vamos falar sobre regionalização do território brasileiro. Eu estou aqui com a ajuda da minha filha, que vai estar ajudando. A gente está improvisando essa aula aqui para tentar deixar mais prática e dinâmica para você que está aí em casa. Vamos lá. Então, o assunto de hoje, regionalização do Brasil. Gente, a gente sabe que o Brasil ele é considerado um país de dimensão continental. O que é isso, professor? Um país de dimensão continental? Isso mesmo. O Brasil é tão grande, gente, que só a Europa, o continente europeu, caberia aqui, ó, nessa regiãozinha verde que vocês estão vendo aqui, que é a região norte do Brasil. Então, o Brasil tem uma territorialidade realmente imensa. Isso favorece com que o nosso território brasileiro tenha uma diversidade cultural também. A gente vai ter várias formas de falar, costumes diversos, principalmente pela forma como o Brasil também foi colonizado. Os portugueses, né, os europeus estiveram aqui, nós temos também as nossas matrizes indígenas, africanas, que contribuíram para que a gente tivesse uma grande diversidade, uma pluralidade também cultural e social. E aí a gente vai falar o que é regionalizar. Vocês sabem o que é regionalizar? Hã? Isso, pode ser isso também. Ó, regionalizar nada mais é que dividir um determinado território em partes. Por exemplo, a casa da gente. A gente divide o nosso aonde nós moramos, a nossa casa, em quarto, sala, cozinha, e cada parte dessa tem a sua função. Por que a gente divide a residência da gente? Para poder mais organizar, para estar mais organizado. Já pensou se você cozinhasse dentro do banheiro? Já pensou se você cozinhasse na sala, né? Ou fizesse as suas necessidades, tomasse banho no seu quarto, né? Ficaria meio confuso. Da mesma forma é o guarda-roupa. Você tem, às vezes, o seu armário e cada parte do seu armário, você vai guardar as camisas, os shorts. Isso é uma forma de você separar e organizar. E assim foi feito com o Brasil. Pelo Brasil ter essa dimensão enorme, né, grande que eu falei, de território,
foi preciso estratégias de divisão territorial para que a gente pudesse dividir esse Brasil tão grande, certo? Então, divisão territorial é isso, né? Significa dividir e dividir por características. Então, as divisões do Brasil, elas não são divisões aleatórias. Elas seguem um aspecto ou natural, social, econômico, ou mesmo histórico também do Brasil. E aí a gente vai agrupar e dividir. Né? Cada região ela vai possuir as suas características físicas, naturais e culturais, e isso faz com que a gente tenha peculiaridades em cada região. E aí faz com que a gente tenha essas nossas divisões. Né? Pode-se regionalizar um território de diversas formas, e hoje a gente vai ver aqui na nossa aula como é que também a gente pode dividir. Hoje a gente vai ver mais ou menos 3. A aula passada a gente viu que a gente poderia dividir o território brasileiro de forma natural, né? E hoje nós vamos ver outras formas políticas, econômicas, levando também aspectos naturais e históricos também que a gente divide o Brasil. E aí a primeira divisão que nós vamos ter é a divisão do IBGE. Que é o IBGE mesmo, hein, gente? Isso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, esse instituto, ele dividiu o Brasil em 5 macro-regiões, que a gente chama e que todo mundo conhece. Ó. Vamos aqui, ó, relembrar aqui. Nós temos aqui a região norte, que é a maior região brasileira. Nós temos a região nordeste, onde está o nosso Cearazão. Nós temos a região centro-oeste, aqui de amarelo. Nós temos a região sudeste e, por último, a região sul. Cada um com suas características bem diferenciadas que a gente também pode estar vendo aí, percebendo também as características, né, de cada uma. Pronto, então a divisão em 5 macro-regiões e os limites dessas regiões correspondem aos limites territoriais dos estados. Vocês vão ver que os limites dessa região ela vai obedecer aos estados, né? As limitações do estado. Nem toda divisão territorial ela vai respeitar também a divisão de estados. Aqui cada estado, você não vai ver nenhum estado dentro de 2 regiões pelo IBGE. Não. É mais ou menos aquela musicazinha. Ado, cada um no seu quadrado. Então, cada estado está aí no seu quadrado, tá certo? Dessa forma, gente, essa divisão para o IBGE, ele vai facilitar principalmente as estatísticas oficiais do país. A contagem, né? Quantas pessoas, quantas mortes, quantos empregos, quantas indústrias. Isso facilita com que o IBGE ela faça essa contagem também. É uma forma também do IBGE se organizar. E também dos governos municipais, estaduais e federal poder planejar e implementar as ações para atender a população. Ou seja, é bem mais fácil você dividir, saber as necessidades de cada parte, do que todo o Brasil está na responsabilidade de apenas um governante. Nós estamos aí vivendo esse momento de pandemia que vocês estão vendo, e nós temos ações, tanto ações a nível federal, né, onde o presidente tem as suas leis, as suas ações, como também nós vimos várias atitudes sendo realizadas aí pelos governadores, inclusive o nosso governador Camilo Santana aí com várias ações aí para tentar barrar essa pandemia aqui no estado do Ceará. Então, fica muito mais fácil, né? Quando você divide, você vai conseguir concentrar melhor. Por exemplo, às vezes você dividindo a sua casa, você vai dar conta melhor do seu quarto. Aproveitaram? Tá aproveitando para arrumar? Espero, viu, gente? Então vamos lá, vamos passar aqui um pouquinho mais. Ó, o IBGE é o Instituto Brasileiro que eu já falei para vocês, e ele dividiu essa região, que é em 5 macro-regiões que eu falei: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa proposta é utilizada desde 1970 e a sua última modificação foi em 1988, quando o estado de Tocantins foi criado, incluído na região norte. Nós vamos ver, galerinha, que nem sempre
a forma em que o Brasil hoje se encontra, né, o mapa do Brasil, nem sempre foi dessa forma, né? A gente vai ver que o desenho geográfico do território brasileiro ele foi se modificando com o passar do tempo. Temos aqui um probleminha aqui. Erros de gravação. Vamos lá, vamos passar aqui um pouquinho. Foram os mapas que eu tentei ambientalizar aqui. A divisão regional, como eu falei, já segue os limites dos estados, eu falei, permite os estudos naturais, sociais e culturais e tem como objetivo levantar o levantamento e a organização de dados estatísticos, principalmente. Ok, podemos passar? Vamos lá? Olha, então essa é a divisão a qual a gente tá falando. Essa aqui é um mapa já bem mais antigo. A gente vai ver se vocês conseguirem, galerinha, ó, a gente vai perceber algumas modificações muito bacanas. Vocês vão ver aqui, ó, que alguns estados não aparecem, como o estado do Amapá, o Mato Grosso aqui, nessa região central. Vocês não vão ver o Mato Grosso do Sul, porque era apenas um único território. O Goiás, ó, vocês estão vendo que a gente não consegue ver Tocantins. Então, essa é uma das primeiras divisões territoriais do Brasil. Então, o mapa era um pouquinho diferente. Olha só, galera. Olha aqui, São Paulo, né, um dos grandes estados aí do Brasil, ele pertencia à região sul. Olha aí. E hoje, São Paulo foi desmembrado, né, e foi alocado para a região sudeste. Então, nós vamos ver que tem várias modificações que vocês vão ver com o decorrer do tempo. O Brasil foi traçando e formando esse novo perfil territorial. Ó, a gente vê aqui, essa é a configuração atual, certo? Dá uma olhadinha, quem tem um livro em casa, dá para dar uma olhada. Então essa é a configuração atual, região norte com Tocantins, né? A gente viu que Goiás foi separado e aí surgiu então o estado de Tocantins. O estado de Tocantins vai pertencer à região norte, juntamente com Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Teremos aqui a região nordeste, onde teremos o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Né? Teremos aqui a região centro-oeste, com 3 estados, Mato Grosso do Sul, Goiás e o nosso Distrito Federal. Região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E finalizando aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós poderíamos também, na aula, a gente aprofundar um pouquinho e aí, de repente, vocês irem estudando região por região. Né? A gente vai ter esse momento também, mais adiante, onde a gente vai ter, nas aulas do 7º ano, esse aprofundamento de estudar como é que foi o processo de ocupação de cada região dessa. E aí nós vemos aqui, ó, o Brasil em 1940, aquela configuração que eu falei para vocês, né, o estado de São Paulo fazendo parte da região sul, Mato Grosso, aqui ainda bem grande, né, a região também de Goiás, e aí a gente vai ver, a gente não tem Rondônia, não tem o estado do Amapá, o Acre ainda era um território brasileiro, né, ainda não era um estado. E aí a gente vai, ao passar do tempo, em 1990, a gente já vê algumas modificações. Mato Grosso, né, cara? Mato Grosso, olha, separa, meu filho. De repente a gente vê assim, para um lado fica Mato Grosso do Sul e para outro lado fica o Mato Grosso, né? Da mesma forma, bichinho, olha, surge o estado do Amapá, de Roraima e do Acre. De modo de que o Brasil começou a ficar bem divididinho, né não? Eita! E aí aqui a gente vê mais ou menos a sequência, eu coloquei esses mapas para vocês verem a sequência de 1940 até 1990, que é basicamente o formato territorial que nosso Brasil hoje possui. Mas só para a gente ver. E aí eu pergunto, e será que o Brasil vai continuar com esse mesmo formato de mapa, com essa mesma divisão de território, de estados? Talvez sim, talvez não.
Aí, galera, recentemente, deixa eu te falar, recentemente, o estado do Pará, que é um estado bem grande, né, que vocês vão ver aqui, ó, houve um plebiscito. Ô, professor, e o que é plebiscito mesmo, hein? Pois bem, plebiscito, gente, é uma forma da população participar das decisões. Então, o plebiscito era uma votação onde a sociedade poderia opinar se o estado do Pará, se eles gostariam que o estado do Pará se desmembrasse em 3 estados. No caso, seria Carajás, Patagós e o estado do Pará. Tapajós, Carajás e Pará, né? Esses 3 seriam 3 estados. E aí foi feita uma votação, a sociedade toda participou, e aonde não foi aceito, né? Então o Pará continua sendo Pará apenas. Mas isso pode sempre acontecer nas diversas configurações. O próprio município de Calcaia já houve um plebiscito, onde, por exemplo, a maioria dos alunos moram aí na região do Nova Metrópole, né? E o Nova Metrópole faz parte do distrito da Grande Jurema. E nesse plebiscito, a Grande Jurema, onde se encontram todos esses bairros, inclusive Nova Metrópole, eles não pertenceriam ao município de Calcaia. Seria feito e realizado um outro município, né? Com outro prefeito, com outra administração. Mas isso também não ocorreu, as pessoas também não quiseram naquele momento, só para demonstrar. E assim acontece. Então, a dinâmica territorial, ela sempre está aí num processo também passivo de modificação. Essa outra agora, gente, é uma outra forma. Nós vimos aquela primeira forma de dividir o Brasil, que foi através do... Isso mesmo, menino. Mas que menino sabido foi o IBGE mesmo. Exatamente, aquela primeira visão lá foi do IBGE, e agora a gente tem uma outra divisão territorial que foi criada pelo geógrafo Pedro Pinches, né, que é as regiões geoeconômicas ou os complexos regionais. Essa forma de dividir, ela leva em conta principalmente as características econômicas, certo? Adotou critério para essa regionalização baseando-se nas características econômicas dos espaços, e essa divisão não obedece aos limites do Estado. O que é isso? Não obedece. A gente viu que cada Estado está lá na sua região, na divisão do IBGE, lembra? Aqui não. Se vocês observarem, não sei se dá para olhar para daí, mas vocês vão ver que o Estado do Maranhão está dividido aqui em 2 cores. Porque o Estado do Maranhão está dividido aqui, nessa divisão aqui, ó. Isso, a minha filha é show, viu? Ela, olha só, o estado do Maranhão fica em duas regiões geoeconômicas. Por quê? Uma parte dela tem característica, né, amazônica e outra do Nordeste. Mas vamos lembrar aqui, ó, sobe aí um pouquinho lá. Essa região aqui, mais rosa, o Pedro chamou de Amazônia, por ter essas características econômicas voltadas principalmente para a expansão da agricultura e tudo, eles caracterizaram a forma econômica muito parecida, a diversidade econômica dessa região, e ele colocou todo mundo aí como sendo uma região geoeconômica chamada Amazônia. A única diferença é que nós vamos ter o quê? Ó? Nós vamos ter uma parte do Maranhão, que vocês viram que lá no IBGE pertence aqui à região? Isso mesmo, região Nordeste. Aqui vocês vão ver que uma parte do Maranhão vai pertencer à região Nordeste e outra à região amazônica. Aqui no Mato Grosso também, ó, o extremo sul do Mato Grosso vai pertencer a uma região chamada Centro-Sul, e o restante do Mato Grosso à região Amazônia, tá? Então, vocês vão ver que essa é uma outra forma de dividir. Por quê? Né? Nós vamos ter aqui, ó, a questão econômica, principalmente dessa região, segundo Pedro Pinches, não se compara a essas outras regiões. Por exemplo, a região Centro-Sul, onde está Goiás, parte do Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, e o extremo sul do Mato Grosso, para eles tem uma economia bem diferenciada, né? Principalmente a região sul e sudeste
é considerado o que a gente chama de coração econômico. Né? O que é isso? É onde estão as maiores indústrias, onde está a maior densidade demográfica, a maior parte da população do Brasil se concentra nessa região centro-sul. É aí onde estão as multinacionais, né? Onde está principalmente o grande fluxo de comércio econômico e o grande PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza que o Brasil produz, está exatamente nessa região. Então é uma região que tem uma grande importância econômica, diferenciada da região norte, que ainda, apesar de toda a devastação que acontece com essa região que predomina a Amazônia, mas ainda é uma região menos densamente povoada, onde não é tão ocupada como todas as outras, e que acaba tendo uma característica, né? Agora que a gente vê as fronteiras, uma região de fronteiras, essa região aqui, Amazônia, de expansão da pecuária, da agropecuária. A região Nordeste, gente, ela já foi, a gente chama o antigo coração do Brasil econômico, antigo coração econômico do Brasil. Porque toda a economia do Brasil surgiu, né, passou por essa região. Foi a primeira região a ser realmente colonizada, onde aconteceu o processo de economia primeira do Brasil, foi aí, com a exploração, principalmente aqui, da Mata Atlântica. Depois nós vamos ter o ciclo do açúcar. E depois a região Nordeste ela começa a cair, perder força. Essas pessoas começam a ter outras visões, né? Que é principalmente a questão da busca de ouro, metais preciosos, surge o café, tudo nessa região, muito atraído por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a região Nordeste começa a ter uma diversidade de problemas também sociais, com a questão do ciclo do polígono, da seca, né? E o que acaba travando e atrasando e fazendo com que a região Nordeste ela vá ter uma grande diversidade de problemas sociais, até hoje ainda enfrentados. Professor, ainda é desse jeito aqui no Nordeste? Não. O Nordeste vem crescendo muito, gente. Nosso Nordeste é motivo de orgulho. Muitas pessoas que foram embora aqui do Nordeste estão fazendo a migração de retorno, estão voltando, porque a economia do Nordeste está circulando, está se desenvolvendo, o turismo é um ponto muito importante aqui dessa região, o que faz com que essa região ela vá realmente bombar, né? Novamente. Mas isso não se compara ainda com o desenvolvimento econômico que ainda nós temos na região. Que é o mapazinho dessa divisão de cores, né? Dessas 3 macro-regiões. Se eu perguntar, todo mundo vai saber. Pela divisão de regiões geoeconômicas propostas pelo geógrafo Pedro Pinchas, o Brasil se divide como a Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. A Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, menino, lá da onde eu vim, meu filho, daqui, ó, lá do Quixeramobim. Aqui são as divisões, novamente só reforçando essa divisão. E não fica para aí, né? Nós temos aqui essas características, como eu já falei, o Complexo Amazônico tem o domínio da Amazônia, fronteira de expansão econômica. O Complexo Nordeste é uma região com os piores índices de desenvolvimento humano ainda do país, ainda, apesar do seu crescimento, como eu falei. E o Complexo do Centro-Sul é um coração econômico do Brasil, como já foi falado. Mas também com muitos problemas ainda de violência, de ocupação indevida, as favelas, os morros que a gente vê aí de São Paulo e Rio de Janeiro também são graves problemas. Aqui a Amazônia, né? Aquela região compreende de modo geral o domínio da floresta amazônica brasileira. Grande parte da região ainda está desabitada, como eu falei para vocês, e existe uma grande exploração de mineração e também de desmatamento, né? Para a expansão da pecuária. A região Nordeste, historicamente, foi aonde ocorreu a forma mais intensa de ocupação europeia. A galera da Europa pisou mesmo, viu que o solo aqui era bom para produzir
cana-de-açúcar mesmo, produziu açúcar, que era realmente a mercadoria que estava em grande alta na Europa, nos países europeus. E, de modo geral, a economia ainda é pouco desenvolvida em relação à região centro-sul. A região centro-sul concentra a maior produção industrial e também agropecuária. É a região geoeconômica mais industrializada, as principais indústrias estão no eixo Rio-São Paulo, principalmente, e também os estados do sul, e grande parte dos ambientes naturais foram intensamente alterados pelo ser humano. Então a gente vai ver aí a cidade de São Paulo, os rios desapareceram, e a gente vê realmente um caos, né, nessas grandes cidades que foram totalmente transformados sua paisagem natural. E aí com grandes e sérios problemas urbanos. E aí nós temos, ó, esse homem aqui, não esqueça, né? Não esqueça, menino. Olha, esse meu homem aqui é um homem mesmo assim, daqueles. Pensa no cabra da peste. É o Milton Santos. Vocês sabem quem é o Milton Santos? Olha, Milton Santos, gente, era, né? Continua sendo, apesar de seu falecimento, um grande geógrafo, contribuiu muito para a geografia, e ele faz também uma proposta de uma outra divisão. E aí ele leva essa divisão principalmente com a característica técnico-científica. Né? Que ele acredita que nem todas as regiões têm esse acesso à tecnologia, e aí então ele faz a sua divisão. Né? E aí a gente chama dos 4 Brasis de Milton Santos. Nós vamos ter aqui a região Amazônia, né? Vocês vão ver, a gente já vai ver aqui, ó, que realmente a região norte é a região Amazônia, basicamente leva em conta aquelas bem parecido com aquelas características do IBGE. Nós temos a região Nordeste, também todos os estados estão incluídos na região Nordeste, tá? E a região Centro-Oeste, a gente só vai ter aqui a diferença desse mapa, que vocês lembram que Tocantins, pelo IBGE, faz parte da região Norte. Para Milton Santos aqui, a característica do Tocantins técnico-científica, ela mais está próxima da região Centro-Oeste. E ele vai chamar toda essa região aqui, ó, que está em roxo, de região concentrada. Né? E aí está realmente concentrado. Toda a tecnologia, o acesso à informatização, as grandes indústrias, toda a alta comunicação, ela tem uma maior acessibilidade realmente a esses estados que estão nessa região. Então ele vai dizer que é como se fosse uma região dominante ainda desse acesso técnico e científico. As grandes universidades também acabam estando aí também. Que novamente a regionalização do meio técnico-científico, né, e informacional a partir do século XX, demonstrando aí para vocês, mais uma vez. E galerinha, ó, a aula é essa, vou pegar aqui a pesca. A aula foi essa, espero que vocês tenham gostado, né? Ainda a gente está aí se adaptando a esse formato. E que a gente possa aproveitar. Eu quero que vocês leiam esse capítulo de hoje, que é o capítulo 4, tá lá no livro, tá? Resolvam as atividades. Vamos aí ver as atividades da página 31 e também da página 34 e 35. A página mesmo, hein, professor? Página 31, página 34 e 35. Isso é só para um exercíciozinhos para vocês praticarem, lembrar do professor Jorge, não esquecer da geografia, que olha, quando eu disse para vocês que a geografia é importante, vocês estão vendo aí uma série de mapas durante essa pandemia aí, e a gente vê a utilização da geografia assim, constantemente aí nesses dados de expansão desse vírus, e a gente vê o quanto esse mapeamento, a cartografia que está sendo usada, ela está auxiliando também para combater, para ajudar também a população. Gente, ó, um grande beijo, um grande abraço, estou morrendo de saudade de vocês e espero que a gente se encontre logo, logo. Façam as atividades, vão lendo, a gente vai assistindo às aulas, não deixe esse momento cair na ociosidade
E vamos usar esse tempo de proveito, porque a gente sabe que a sabedoria, o aprendizado, a gente vai levar conosco e é o que está solucionando aí muitos dos problemas. É isso aqui. Um beijo no coração de vocês.